Bom dia, meu nome é Matheus Rosário e eu sou licenciando da Faculdade de Letras Português e Francês na FRJ. E o trabalho que eu vou apresentar hoje é resultado da minha pesquisa para o TCC, orientada pelo professor Sérgio Luiz Batista da Silva, que tem o tema Passado, Presente e Futuro da Infraestrutura Escolar como tema de interesse na realidade jurídico-acadêmica do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, para começar a falar sobre esse tema, eu achei importante trazer o conceito de infraestrutura escolar, porque não é um tema muito comum na literatura acadêmica, né? Então eu trouxe o conceito de infraestrutura escolar a partir de Gomes e Regis, que a define como materiais físicos e didáticos disponíveis nas escolas, incluindo os prédios, as salas, os equipamentos, os livros didáticos, entre outros. Então, é tudo aquilo que constitui o espaço físico escolar, que vai desde a aquisição dos materiais, como os livros, giz, essas coisas, até a conservação e manutenção, tanto desses materiais como do espaço físico como um todo. Então, eu pensei em como é que eu vou trabalhar esse espaço físico, que é uma mensagem que está levada do meio para o indivíduo, que é o aluno. Como trabalhar essa mensagem? Então eu pensei logo nas relações de capital trazidas por Bourdieu, que são relações que vão da sociedade para o indivíduo e vice-versa. Então eu trouxe duas relações de capital de Bourdieu, a primeira sendo capital social, que é o ser social. É quando a sociedade ela traz para o indivíduo uma sensação de pertencimento por ele estar dentro de um grupo, ele ter o privilégio de estar naquele grupo e aquele grupo, os poderes exercidos por aquele grupo serem acrescentados a esse indivíduo. E como retorno, o indivíduo exerce, vive, no caso, esse pertencimento dentro da sociedade, dando esse pertencimento a outras pessoas, ou seja, trazendo outras pessoas para esse grupo, ou incidindo os privilégios desse grupo sobre outro grupo. São as relações sociais no geral, certo? Então o capital social é o ser social, enquanto o capital cultural é o se exercer socialmente, certo? O capital cultural ele é adquirido pelo indivíduo diretamente da sociedade, seja por ensino formal, seja por ensino informal, qualquer tipo de aquisição, qualquer tipo de aquisição de conhecimento ou habilidade que o indivíduo vai utilizar para se exercer socialmente perante outros indivíduos ou outros grupos sociais. São integrações sociointelectuais. Então, enquanto o capital social é o ser social, o capital cultural é o se exercer socialmente. Que é o ponto da escola. Quando a gente entra na escola, os primeiros sentimentos do aluno quando entra na escola são os sentimentos de estar pertencente a algum lugar, certo? Ele é da turma, ele é do grupo, isso tudo. Mas também é uma mensagem que a infraestrutura passa para o aluno, qual é o lugar que ele está na sociedade, certo? E na questão do capital cultural, acredito que a principal forma de aquisição de capital cultural, principalmente no início da vida, seja a escola. Então, são referências muito importantes e muito claras que esses dois conceitos têm com o conceito de infraestrutura. Então, a partir desses conceitos, desse pensamento que a gente fez, que eu fiz durante a pesquisa, eu trouxe 3 reflexões que direcionaram a pesquisa inteira para mim, que foram, em primeiro momento, como a infraestrutura escolar influencia a relação do aluno com o ambiente escolar. Então, quando o aluno chega na escola, qual é a mensagem que chega para o aluno a partir da infraestrutura escolar e como ele responde essa mensagem compreendendo o que é a escola. Sabe? Qual é a relação da infraestrutura escolar com o aluno e qual é a resposta do aluno para com a escola. Certo? Em segundo momento, como essa relação é compreendida no tocante à gestão pública da educação básica. Gestão pública, a administração pública é a responsável pela educação básica pública. Então é importante saber como ela compreende a infraestrutura escolar para saber como ela vai agir sobre e direcionar essa infraestrutura escolar. E, em terceiro momento, qual o atual estado da pesquisa e discussão da infraestrutura escolar no meio acadêmico e qual o seu impacto na realidade recente. Então, é entender que a faculdade, né, os meios acadêmicos, eles têm essa responsabilidade social de se voltar para a sociedade, de falar sobre a sociedade. Né, principalmente as humanas, né, as áreas de conhecimento humanas. Então, como é que esse meio acadêmico está entendendo infraestrutura escolar atualmente e como ele trabalha essa infraestrutura escolar impactando a realidade recente da educação básica brasileira? Essas eram as perguntas
mais especificamente a carioca, né? Essas eram as perguntas que eu me fiz. Essas foram as perguntas que eu me fiz no início da pesquisa. Então a pesquisa foi estruturada da seguinte forma: eu li os textos legais pertinentes, então BNCC, LDB, PNE, Constituição Federal, e uma pontuação específica para os parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de ensino infantil, um texto do Fundeb, foi o único texto que eu encontrei que fala diretamente e como tema principal da infraestrutura escolar, mas ele, digamos assim, o escopo dele é o ensino infantil, enquanto que o escopo da minha pesquisa foi o ensino básico como um todo. Então não encaixa perfeitamente, mas ainda assim é interessante saber que existe um texto que fala só sobre isso. Sabe? Já existe esse tipo de legislação. Logo depois foram feitas leituras de 2 estados da arte. Estado da arte sendo textos que tentam abarcar a totalidade da pesquisa de certo assunto até o presente momento. Então, Saiver, em 2017, fizeram o estado da arte da infraestrutura escolar, e Vermelho e Areu, em 2005, fizeram o estado da arte de temas de educação e comunicação em periódicos brasileiros. Certo? Logo depois dessas leituras e da leitura dos textos subsequentes a esses dos estados da arte, né, demonstrados neles, foi feita uma análise comparativa entre os achados no âmbito legal e no âmbito acadêmico, para poder entender com que frequência o tema foi abordado em cada um, qual o conceito de infraestrutura geral que pode ser compreendido em cada um e qual o conceito de infraestrutura escolar por consequência, qual a diferença entre as compreensões da situação atual do tema de cada um, certo? E em que medida esses temas tratam da realidade das escolas públicas do Rio de Janeiro. Porque existe uma diferença entre você tratar diretamente da realidade manifesta e de uma possível realidade, de uma idealização do que seria uma boa infraestrutura escolar ou algo assim. Principalmente para textos como o PNE, que são textos cujo objetivo é se manter sempre atualizado, por isso que o PNE é feito a cada 10 anos, trabalhar com essa idealização, ao invés de trabalhar com a realidade, pode ser uma evidência de algum problema, certo? Uma evidência de que algo não está funcionando. Então, passando agora diretamente para a parte de legislação pública, infraestrutura escolar, boa parte dos achados nessa parte da pesquisa foram insuficientes e rasos, né, de certa forma. A BNCC, a Constituição, por exemplo, não tem menções. A Resolução 4 de 2010 do SEB, que é a Diretrizes de Educação Básica, e a LDB tem menções extremamente inespecíficas, que não nos trazem uma diretriz decente do que seria a infraestrutura escolar e de como trabalhar essa infraestrutura escolar. E o PNE, que eu quero falar um pouquinho mais para frente. Outros textos importantes são o Manual do Fundeb, que eu já falei antes, de Educação Infantil, Resolução número 4 de 99, que é a resolução que fala sobre ensino técnico, e o ensino técnico tem uma relação um pouco mais íntima com a questão da infraestrutura por necessidade de infraestrutura para funcionar normalmente, né, laboratórios, quadra de esportes, o que quer que seja, equipamentos. Então fazia sentido. E a PEC 241/55, que é especificamente importante, e eu quero falar dela junto com o do PNE, agora no próximo slide. E sobre o PNE de 2014, que tem vigência até 2024, né, nosso PNE é vigente, ele tem 11 menções da infraestrutura escolar, mas são todas menções, novamente, rasas e inespecíficas. Elas não nos ajudam a ter uma diretriz ou a ter um objetivo da onde se quer chegar nesses 10 anos com a infraestrutura escolar. Diferente do PNE de 2004, cuja vigência acabou em 2014, que tinha muito mais bem definido quais eram as diretrizes, objetivos e práticas até de como tratar a infraestrutura escolar, ainda que não fosse algo ideal. E não se existe hoje, no Brasil pelo menos, uma definição do que é uma infraestrutura ideal para uma escola, mas era algo com mais engajamento, mais interessante do que o PNE de 2014. Ainda assim, Amaral nos mostra que por causa da PEC 241/55, a famigerada PEC do corte de gastos, o dinheiro que entra para a educação, o investimento que chega para a educação, não é mais suficiente para que o PNE funcione. Mesmo o PNE de 2014, que é mais leniente com alguns termos e com alguns temas, como com a infraestrutura escolar. Ele nos mostra que, se essa mesma PEC estivesse vigente de 1998 até 2015, o déficit da educação brasileira teria sido de 131,1 bilhões. Dinheiro esse que não poderia ir para outros setores básicos do governo, como saúde, por exemplo, porque a própria PEC 241 não permite. O corte de gastos não é só da educação. Então esse dinheiro, Amaral nos diz que esse dinheiro ele iria
ou para amortização de dívida externa, ou ficar retido nos cofres públicos sem uso social. E eu indo agora diretamente para a parte de produção acadêmica, o cenário é muito melhor, o cenário é muito mais interessante. Foi possível encontrar diversos artigos falando sobre a infraestrutura escolar como elemento auxiliador de desempenho escolar, desenvolvimento cognitivo, frequência de leitura, qualidade de leitura, para atividades específicas como quadro de esporte, laboratório, que a gente já falou antes. Mas ainda assim, esse texto de Frank Young que eu coloquei, cujo segmento eu coloquei no slide, nos mostra que a infraestrutura escolar, ainda que um tema de importante discussão, é um tema de especial importante de discussão no Brasil, porque as nossas escolas ainda não alcançaram um nível mínimo de infraestrutura escolar para poder funcionar com certa igualdade, diferente de outros países que já alcançaram esse mínimo. E para corroborar ainda mais essa afirmativa, Saïvelli nos mostra, nesse Estado da Arte de 2017, que apenas 0,6% das escolas de educação básica foram consideradas adequadas, ainda que o que significa uma escola de educação básica adequada não tenha sido definido pelos autores no texto, mas ainda assim o número é bem pequeno, e 44% das escolas de educação básica do país contam com uma infraestrutura escolar com apenas água, sanitário, energia, esgoto e cozinha, que também é uma quantidade muito grande para o investimento e para a importância que a educação tem para qualquer administração pública, certo? E essa tabela nos mostra que a academia nos mostra, as pesquisas já feitas nos mostram que a infraestrutura escolar, elementos dessa infraestrutura escolar, como equipamento, segurança, limpeza, qualidade das salas, qualidade dos prédios, eles não só modificam o desempenho cognitivo dos alunos, como já tinha sido falado antes aqui, corroborado, mas eles influenciam também os efeitos na equidade dos alunos. Então, para poder melhor compreender as desigualdades relativas à cor, por exemplo, dentro das escolas, é necessário que essas escolas já tenham alcançado esse nível mínimo de infraestrutura que eu mencionei anteriormente. E para poder terminar a parte acadêmica, é importante falar sobre educação inclusiva, que não é o escopo específico desse trabalho, mas é uma parte muito importante porque ela é dependente da infraestrutura escolar. A tecnologia assistiva, que é como se chamam os recursos, metodologias, estratégias e equipamentos, certo? Para poder fazer com que a educação inclusiva funcione, elas estão dentro da infraestrutura escolar. Tem pouca pesquisa, pelo menos que eu encontrei, eu encontrei inclusive outros artigos falando sobre essa pouca pesquisa em relação à educação inclusiva e tecnologia assistiva, e os recursos são escassos. Eu encontrei diversas informações, mais especificamente sobre a cidade de São Paulo, que foi o único lugar onde consegui encontrar informações sobre tecnologia assistiva especificamente, que os recursos são escassos, ainda que os professores tenham experiência, porque eles rodam muito entre as escolas, não porque as escolas, um grande número de escolas tem esses equipamentos. Então, como conclusão, a legislação aborda pouco ainda o tema, tem uma compreensão crua e ineficaz de como ele funciona, e pelo menos na relação com o PNE de 2004 para de 2014, houve uma piora da compreensão de infraestrutura escolar e da sua importância para as diretrizes da educação brasileira. E já na produção acadêmica foi um pouco diferente, na verdade foi quase o contrário. A produção acadêmica vem crescendo nos últimos 40 anos, principalmente colocando a infraestrutura escolar como tema tangencial, como tema secundário, ainda que existam grandes artigos conhecidos que colocam a infraestrutura escolar como tema primário, mas a maior parte ainda o coloca como tema secundário. Então, as diretrizes ainda estão em construção. E existem muitas conversas basilares, muitas discussões basilares que ainda são necessárias para que a academia alcance o que a gente chamaria de mínimo ideal para a infraestrutura escolar, que ainda não se decidiu exatamente o que é. Eu gostaria de continuar essa pesquisa no mestrado agora e pensar sobre uma forma de mensurar essas relações de infraestrutura escolar, seja entre os estados, tentando compreender como os estados lidam com isso, como cada um dos estados lida com o tema infraestrutura escolar, ou seja, colocando a infraestrutura escolar dentro de algum tipo de escala. Existem escalas nacionais, existem escalas internacionais de infraestrutura escolar. Todas elas são extremamente interessantes e têm dados suficientes para poder fazer uma comparação interessante e chegar numa conclusão melhor
um diagnóstico mais interessante sobre as demandas e a realidade da infraestrutura escolar brasileira atual. A bibliografia e muito obrigado.